mais uma vez estamos aqui para um novo episódio do nosso podcast de Mulheres Empreendedoras. E hoje estamos recebendo Edneia Alves, psicóloga, mentora, coach. Eu não vou nem falar o currículo dessa mulher, tá, gente? No meio do podcast vocês vão descobrir quem é essa maravilhosa que estamos recebendo hoje. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, minha linda. Obrigado pelo carinho. E prometo entregar boas coisas por aqui hoje. Entregar tudo. Porque esse podcast é o que a gente entrega, tá? Sim. Esse já é o nosso combinado de sempre, sim, né? Sim. Edneia, me conta. Primeiro assim, né? Claro, muito obrigada por ter aceito o meu convite de estar aqui, porque é um momento muito importante para nós, mulheres, e todas as outras mulheres que estamos aí, né? Estamos todas juntas num grupo. Eu acho que é um trabalho muito importante, uma missão, né? Na verdade, muito grande que nós temos. E eu agradeço de coração que você esteja aqui hoje, porque eu sei que você tem muita coisa boa, né? Para contribuir. Então, eu queria que você me contasse um pouco da sua história de empreendedorismo, como que surgiu essa mulher empreendedora. Bom, primeiro, eu que agradeço, né, pela confiança no meu trabalho. Esse grupo de mulheres empreendedoras foi um marco na nossa história, né? Acho que de todas as mulheres que estão participando dele, ele abriu horizontes, né? Mas a minha história de empreendedora começou muito cedo. Eu digo assim, começou desde casa, de uma família com 5 filhos, e que a gente tinha que negociar coisas dentro de casa, né, para sobreviver, ou viver melhor, viver bem. Então, assim, tive pais que sempre trabalharam bastante. Minha mãe foi empreendedora por muitos anos, vendia produtos, cosméticos, roupa, ia para outros lugares, né, buscar mercadorias, e nós vivenciamos isso dentro de casa, né? Então, o mundo do empreendedorismo, embora não tecnicamente falado dentro de casa, mas ele foi impregnado assim, em nós, né, nos filhos. E eu sou um dos frutos. Aquela história que a gente fala assim, eu sei empreender, mas eu não sei o que é empreender, Exato. Né? Eu não tenho os nomes próprios, as técnicas, mas eu tenho o comportamento já ali, pelo exemplo dos pais, né? Sim. Na maioria das histórias que a gente vê de empreendedorismo, assim, eu percebo isso, que já começou lá atrás, sim, né? Sim. Como que é interessante isso, né? Meu pai teve comércio, então tem toda uma questão que a gente já via isso como algo bom. Só não sabia distinguir. Falar. Eu acho assim que é muito dessa questão de você rotular. Hoje, na idade adulta, a gente consegue olhar e falar, não, cara, isso é técnica de vendas, isso é administração, e a gente dá os nomes, mas a gente tem comportamentos, né? Sim. Vem desde a infância que a gente já vai observando, né? Exato. Observando os pais, né? Exato. Legal pra caramba. E aí? Depois disso... Então, aí passei um certo tempo da minha vida assim, a gente fala da instituição Guarda Mirim, que tem aqui em Epitácio, né, de Presidente Epitácio. Na época não existia o Estatuto da Criança, né, o ECA, é um documento recente. Então, na época, eu entrei na Guarda Mirim aos 12 anos de idade. Hoje a lei mudou, tem toda essa questão, né, dos cuidados, mas na época não. Então, eu entrei aos 12 anos e fomos recebendo os treinamento de venda, treinamento de higiene, treinamento de como se comportar numa entrevista. E nisso eu fui desenvolvendo, né? Então comecei muito cedo a trabalhar no comércio epitaciano. Então muitas vezes hoje eu passo pelo comércio como a profissional que eu sou hoje, psicóloga, mas eu converso, nossa, você foi a minha guarda-mirim, nossa, eu fui guarda-mirim desse local. Né? Então assim, foi todo um momento de desenvolver minhas habilidades. E volto no ponto de dizer, talvez até sem entender o que exatamente eu estava fazendo. Né, porque precisava trabalhar também, uma família simples, 5 filhos, e precisava desenvolver alguma coisa, né? E aí eu trabalhei em escritórios, em seguros, em lojas, no comércio, né, epitaciano. E aí fui desenvolvendo. Depois virei empreendedora também, vendia semi-joia, vendi Mary Kay, consultora Mary Kay, eu já fiz de tudo na vida, né? Assim, nessa questão do empreendedorismo. E aí, depois de um tempo, né, eu fui convidada a trabalhar na instituição do Espaço Criança, que é uma instituição conhecida aqui em Presidente Epitácio, que lida com crianças, na época em situação de risco. E então eu trabalhei muitos anos ali, 10 anos, como educadora social.
E ali, na época que eu trabalhei, eu comecei a desenvolver essas minhas questões mais emocionais, né? Eu digo assim, desde criança, mesmo trabalhando no empreendedorismo, eu sempre tive uma visão emocional das coisas. Eu sempre olhava e falava, por que fulano age dessa forma? Já tinha uma psicóloga ali nascendo, já né? A psicóloga já vivia dentro da Edneia, já, né? Exato, eu sempre falo, mesmo na época da escola, eu muito menina, depende do acontecido que eu olhava, eu falava, por que está acontecendo isso, né? O que dá para fazer com isso, com essas emoções, ver choro, ver raiva, né? Ver as pessoas manifestando. E aí, depois que eu entrei ali nessa instituição, eu tive o contato com um psicólogo muito querido, que inclusive hoje falecido, e fui me desenvolvendo nesse sentido, né? Então, eu trabalhei ali 10 anos. No entanto, na época, eu não conseguia desenvolver a questão financeira para fazer uma faculdade, trabalhar fora. E eu optei, na época, de continuar trabalhando ali. Casei, né, e tive 2 meninas lindas, maravilhosas, hoje uma com 21, uma com 20, né, quase 21, quase 20, e fui desenvolvendo o meu trabalho ali, né, e aí eu fiquei dona de casa por bastante tempo, né, do lar por uma opção também, e depois eu tive meu terceiro filho, que é o Luiz Miguel, hoje tem 15, depois que eu tive eles, aí eu decidi que eu ia estudar. Então, eu fui fazer artes visuais, né, que eu sou formada em artes visuais, e passei num concurso do Estado, né, sou efetiva, mas eu estou afastada do Estado, né, dica-se de passagem, eu exonerar o cargo, né? Gente, preciso viver o meu empreendedorismo da forma certa, né? Legal, eu acho que é super importante a gente falar disso, assim, momento de decisão. Exato. Né? Eu vejo muito isso, assim, as mulheres acabam, assim, vão levando a vida, vão seguindo e não param, não tem um momento, assim, de falar, cara, eu preciso tomar uma decisão aqui. Exato. E só vai fazendo. Exato. Nem você falou, olha, o trabalho lá no Espaço Criança você amava, mas não te trazia o financeiro que você precisava. Exato. Então ficou ali por 10 anos e tal. Mas eu acho que é super importante a gente pensar nisso, de momentos que a gente precisa entender que ciclos se fecham também. Exato. Eu acho que isso é importante, né, Edneia? Porque às vezes a gente vai vivendo. Sim. Vai vivendo e depois quando chega lá, né? Eu já tô chegando nos 50, já tô já numa outra fase de parar pra pensar de novo. Meu Deus, o que eu tenho que fazer? E eu acho que é super, assim, é importante a gente falar disso, de momentos de decisão que a gente precisa. Exato, né? Exato. Precisa ter isso, eu né? falo que na minha história, a palavra fundamental, quando eu faço o meu mapa emocional, minha linha da vida, tudo que eu busco, a palavra da minha vida é decisão. Então, eu comecei a entender que desde a primeira infância, eu tomei decisões emocionais, eu tomei decisão de ser mãe e parar por quase 14 anos, toda uma história profissional, e fiquei com as 3 crianças em casa, né? Eu tomei decisão depois de partir para uma faculdade, tomei decisão de passar no concurso e agora tomar a decisão de exonerar um concurso, né? Tomei a decisão de viver integral como psicóloga e a gente toma decisões, porque na verdade, se na nossa vida não existir essa palavra, a gente vira a famosa vento solto, né? Vela no vento. Então, bateu, eu vou, bateu, eu vou. E, na verdade, nós mulheres precisamos aprender a fazer isso, porque nós também entramos num papel muito fácil de vítima, nós mulheres, né? Sim. Embora não estou dizendo, né, eu sou psicóloga, trabalho com dores emocionais, mas nós precisamos, mulheres, decidir a nossa história. E se nós ficarmos no papel de vítima, nós não vamos crescer. Né? Então, eu fiz um resumo, mas tem tanta história por trás dessa menina que decidiu ser psicóloga, bullying na escola, falta de aprendizado, não conseguia aprender. E aí eu fui, mesmo diante de toda a dificuldade, eu entendia que tinha um comportamento por trás, inclusive meu, porque eu não aprendia na escola, porque eu precisava que alguém me ajudasse tanto no meu cognitivo. E aí eu fui tomando decisões de vida, até poder estar aqui, né, num podcast falando assim com você, talvez coisas que eu jamais imaginei que eu faria na vida. Né? Então nós precisamos tomar decisão. E aí a decisão foi, como eu já disse um pouquinho aqui antes, né, o ser psicóloga era a decisão
não vou dizer a última, mas a fundamental que eu precisava tomar, né? E fui fazer o curso já com minhas 3 crianças, não sou psicóloga formada desde menina, né? Então eu fui fazer o curso com 3 crianças, enfrentei um desafio gigantesco, né, de sair de casa todos os dias, voltar, deixar tudo pronto, mas a decisão foi fundamental para eu conseguir chegar até aqui. Outra coisa também que eu gostaria de ressaltar, nós moramos numa cidade que não tem faculdade de psicologia. Exato. Tá? Ó, para vocês entenderem um pouco do contexto aí do desafio. Nós moramos numa cidade de Presidente Epitácio e a Edneia fez faculdade em Presidente Prudente. Exato. Certo? 100 quilômetros, gente. Exato. Todas as noites, né? Todas as noites, de ônibus. Exato. E dica-se de passagem, tá? A princípio, como eu tinha as 3 crianças pequenas, eu não quis ir pra noite, no curso da noite. Então, eu saía 4 da manhã no circular, passava todas as cidades aqui do interior, que a gente conhece, até a Prudente, né? E chegava lá quase 7, hora de começar o curso. Então, assim, eu fazia isso diariamente, com muito frio, com muita chuva, com muito calor, circular lotado. Mas aí depois, nos 2 últimos anos, eu mudei o horário, né? Mas, aí assim, você foi pra noite. Sim, aí eu fui pra noite. Mas eu fiz esse tour por cuidado com minhas crianças, né? Eu fiz esse tour aí por quase 3 anos, 2 anos e meio ali, foi fazendo essa corrida diária. Não, e isso que eu gosto muito de ressaltar isso, gente, porque às vezes a gente fala assim, você olha uma mulher maravilhosa, forte, aí às vezes você olha pra ela e fala, cara, como assim, né? Como que ela conseguiu isso? E a hora que a pessoa vai contar a história, tem muitos momentos de desafios, e assim, não são desafios simples. Não. Porque você estar no ponto de ônibus às 4 da manhã, que horas que você acordou? Exato. E normalmente mãe não dorme cedo, né? Exato. Mãe não dorme cedo, né? A gente tem que pôr todo mundo pra dormir. A hora que a casa tá aquele silêncio, aí às vezes que a mãe vai fazer aquele momento de um banho, uma coisa, e aí até dormir. Então assim, é um desafio que eu gosto muito, sabe, de falar sobre essas coisas, porque às vezes a gente, eu percebo muito assim, como mulher, como hoje aqui, à frente de um podcast, à frente de um grupo de mulheres empreendedoras, eu me sinto na obrigação de mostrar essas coisas. Porque tem mulheres que às vezes estão ainda num momento de se vitimizar, porque não se perceberam fortes, não olharam para trás, não olharam para suas histórias e entender, cara, eu cheguei até aqui. E eu preciso tomar uma decisão para seguir mais. Então, assim, olha, é impressionante isso. Porque, assim, com 3 filhos, tem mulheres que vão falar, imagina, não vou estudar mais. 3 filhos, não vou, né? E eu escutei muito. Primeiro, as minhas vozes interiores, né? Talvez os meus demônios interiores. Você não vai dar conta, você é a menininha que não tirava nota na escola. Você era a menina que tinha dificuldade. Você é a menina que foi formada para ser dona de casa. Você é a menina que não pode voar muito, porque você tem um limite. Então, além das minhas vozes, a voz das pessoas que estavam em torno. Que eu sempre digo assim, principalmente para você, mulher, não é as pessoas que estão em volta que nos limitam, são as nossas vozes, primeiramente. E depois as pessoas que estão em volta não são pessoas maldosas, não é por mal, mas nossa, tem certeza que você vai conseguir de fato. Nossa, mas você tem 3 filhos e o esposo e a tua casa, e como você vai fazer isso? Não tem condições, eu não faria, né? Então eu precisei encarar as minhas dores, para encarar também as dores dos que me amavam de fato, estavam à minha volta, porque eles também tinham medo de romper com algo que tinha sido construído por muitos anos. Eu acho que eu acho que é um ponto também interessante. Quando você... Porque todo mundo tá preparado, assim, pra gente, tipo, sair do ensino médio, vai pra faculdade, constrói uma vida e tudo certo. Exato. E aí, nós, mulheres, normalmente não temos essa opção, né? Assim, então, você foi fazer uma faculdade já mais tarde, a sua segunda faculdade, sim. E aí mudar completamente, porque muda a história, sim. E toda vez que a gente muda, que a gente vira, né, que a gente muda a rota, as pessoas se assustam, né? Muito. E aí tendem a querer, assim, super proteger a gente e falar assim, não... Tem certeza, né? Tá tudo bem, você tá com tudo certo. Por que você quer fazer isso? Por que você quer inventar essa moda? Por que você quer... Já tá tudo tão tranquilo, né? Mas é bem isso. Mas eu acho que vem a questão do desafio, vem a questão
principalmente da realização pessoal, né, e profissional, né? Tem até um amigo meu, um amigo que acabou virando amigo de ônibus, porque a gente fazia esse caminho junto, agente penitenciário, hoje acho que já não usa esse nome, agente penitenciário, né? Acho que é polícia penal. Polícia penal. E ele falava assim para mim, um dia vão olhar para você e dizer que foi sorte. Ele sempre falava isso para mim no ônibus. Um dia vão olhar para você e dizer que foi sorte, que ele conhecia a minha família e tudo. E de fato foi sorte, mas eu decidi a sorte da minha história, né? Eu escolhi ter sorte, né? Eu escolhi encarar frio, chuva, fome, desafios do dia a dia, das rotinas e estar aqui. Eu escolhi. Né? Então a gente precisa querer a sorte, né? A sorte não é um jogo que você joga lá e cai no número certo. Você constrói a tua sorte. E nós precisamos fazer isso. É porque quando eu digo essa questão da vítima, é exatamente isso. Outro dia fui fazer uma palestra numa instituição e tinha 2 advogadas e a gente foi trabalhando junto. E eu estava falando para aquelas mulheres, até para você se tornar a vítima do seu processo, que é sair da dor, resolver o seu problema, você precisa ter decisão e coragem. Para você se tornar uma vítima judicial, para você resolver as suas questões de violência, de dor, dos seus direitos, você precisa sair da vítima emocional e se tornar corajosa, decidida para dar esse passo que é fundamental na vida de algumas mulheres, né? Essa questão judicial mesmo. Tem mulheres que vivem na violência e não têm coragem. Exato, né? Não tem coragem. E aí tem um nome, né, por trás disso. Eu sempre falo para as mulheres, fala o teu nome, respira e fala o teu nome. O que você sente quando você inspira, solta e fala o teu nome? Por trás disso tem uma história, tem um conteúdo, tem uma vida, tem uma escolha, tem uma dor, tem uma decisão. Então, qual é o teu nome? Que história que você quer construir para sair desse papel de vítima e se tornar protagonista da tua história, sair da plateia e ir para o palco? Né? E parece até uma frase clichê, mas não é. Quando a gente fala assim, às vezes para alguns causa emoção, para alguns causam dor. Para algumas mulheres existe um movimento dentro da alma e elas precisam entender que quando dói é porque é para ser trabalhado, não é para se esconder. De toda crise vai sair uma resolução de algo, uma ideia. Grandes empreendedoras saíram das crises, das maiores crises da vida, né? E as questões emocionais também são assim. As crises são dizendo para você, olhe nos seus olhos, fale o teu nome, olhe no espelho. E tudo pode mudar a partir dessa crise. Você falou espelho, eu lembrei de uma música do Oswaldo Montenegro, que chama A Lista. Já ouviram essa música? É maravilhosa, eu tenho ela né? Gravada no meu Instagram, cantando ela. Linda. Tá? E aí ele fala, né, mais ou menos assim, onde que você se reconhece? Na foto do passado ou no espelho de agora? Gente, é fantástico isso. Perfeito. Porque é realmente aquele momento de você falar, cara, eu vou continuar sendo aquela pessoa lá de trás. Tudo bem também, né, se a decisão for essa. Sim. Ou nesse espelho de hoje, eu me olhando, é nesse espelho que eu tô me reconhecendo. Eu queria te perguntar isso. Então... Edneia se reconhece no espelho de agora? Hoje eu me reconheço no espelho de agora, mas antes de me reconhecer no espelho de agora, eu precisei me reconhecer nas fotos do passado. Essa que é a questão. Para vivenciar um futuro que vocês ainda hão de ver, né? Mas assim, eu preciso. É um exercício isso, né? Um exercício emocional muito importante que você, mulher que está nos assistindo, pode fazer da sua casa. Como você pode fazer esse exercício? Olha só, paro num ambiente, no meio da minha sala, no meu quarto. Eu estou no meu presente, aí eu me olho no espelho. Aí eu me reconheço no espelho de agora, eu me reconheço como mulher, como pessoa, como mãe, como profissional. Eu me reconheço com o nome que eu tenho. E aí eu dou um passo para trás, literalmente, concreto, né? Eu estou em pé, dou um passo para trás. Quando eu dou um passo para trás, eu falo quem eu fui, né? Quem eu era. O que que meu nome traz o que que meu nome do que eu era traz para o eu de agora, né? O eu menina, quando eu olho para trás, o eu menina talvez sofrida, abusada, desvalidada, não olhada, não cuidada. Tem tantas coisas que a sua história vai dizer quem você é, né? E aí eu faço esse passo para trás e volto para o meio e falo, bom, eu conquistei muitas coisas. Né, eu venci, a minha menina foi forte o suficiente, ela decidiu viver, ela foi corajosa, ela criou asas e ela voou, né, e aí de repente eu dou um passo para frente e falo quem eu quero me tornar,
né? Já está bom aqui onde eu estou, no espelho de agora? Ou eu posso transcender o espelho, que é o mais belo, eu acredito. Eu posso transcender o espelho, dar um passo adiante e falar quem eu quero ser daqui a 6 meses, vamos jogar longe, né? Quem eu quero ser daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Quem eu queria ser quando eu comecei uma faculdade, sabendo que 5 anos eu iria frequentar um espaço, fazer um caminho, suportar chuva, suportar frio. Né? No momento que eu decidi ir para a faculdade, fazer a psicologia, eu olhei para o meu passado. Então, é muito bonita essa questão, né, de se olhar no espelho de agora e reconhecer o que eu fui, onde eu estou e onde eu quero chegar. E é interessante porque, assim, quando a gente fala disso, se você for falar para o empreendedorismo, o que você tem? É nada mais do que um plano de ação. Exato. E você ter metas, Exato. Né? Tangíveis, palpáveis e tal. Mas eu acho que todo esse caminho que a mulher faz normalmente, né? O nosso foco aqui é mulher, sim. Tem, claro que por trás um homem, um casamento, os Perfeito. Filhos, e um ponto que eu sei que faz muito parte da sua vida, que é Deus. Sim. Né? E eu acho que a gente pode falar um pouco disso, de dizer o quanto a oração, quanto estar no servir de Deus, que eu acho que é um ponto bem importante, assim, que eu tenho focado muito na minha vida. Até tive um testemunho esses dias, viu, gente, falar. Eu faço consultoria para advogados, aí teve uma advogada que me procurou e ela falou assim: eu vi os seus vídeos e achei você muito feliz. Você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa leve, espontânea, mas um vídeo em questão me marcou, que é quando você fala que o seu propósito se alinhou com o propósito de Deus. E eu vejo muito isso e tem uma relação, né? A gente tem uma relação bem próxima, sim. Tá? A Edneia é minha psicóloga. Sim. Tô lá curando as minhas dores. Depois a gente vai falar disso, sim. Especificamente. Mas o quanto eu vejo, assim, Edneia, essa responsabilidade que a gente tem como mulher, não como peso, sim. Tá? Não como peso, eu enxergo com muita tranquilidade, sim. Mas a gente precisa falar certas coisas, porque eu vejo muito assim, a gente fica vivendo dentro de uma bolha, né? Porque a vida da mulher é muito corrida, porque a gente desempenha vários papéis, e a gente fica ali presa à nossa rotina, e cumpre isso dia após dia, sim. E a internet trouxe essa possibilidade da gente fazer o que a gente tá fazendo hoje. Sim. Parar, né? Imagina, sua rotina, minha rotina, parar aqui hoje. Uma agenda. Monta toda uma força-tarefa, sim. Né? E a gente falar do quanto Deus cuida, né? De tudo isso pra nós. Porque nós estamos aqui hoje, e assim, que nem a minha casa, a minha irmã foi buscar meus filhos na escola, meu marido tá lá. Então tem todo um cuidado, sim. E você também, dos seus, sim. Né? Que às vezes a gente não percebe, não se dá conta, muitas mulheres não se dão conta, de que a gente também precisa falar disso, né? Ter uma crença, não falo, a gente tem a mesma religião, mas não é questão de religião, acho que ter uma crença, sim. Sentir o cuidado de Deus na nossa vida, e a partir daí, novamente, tá? Vou falar de decisão o tempo todo. Uma decisão de se cuidar, porque o que eu até ouvi ontem num evento que eu fui, às vezes a gente não tem coragem de ir para terapia, exato. Porque a gente sabe que a gente vai precisar enfrentar dores do passado que nos machucaram muito. No meu caso, dores que eu não imaginava, sim. Né? Você até me disse, né? Quem vê uma mulher forte dessa não sabe as dores que ela tem, né? Sim. Interessante isso. E que a gente às vezes não percebe mesmo. Ó, tô vivendo no automático e tal. Então, eu penso muito disso, assim, do quanto Deus nos cuida o tempo todo, mas é muito importante que a gente também, como a gente diz, né? Deus está contigo, mas é preciso estar com Ele. Sim. Né? E eu queria que você falasse um pouco disso, da sua vida, que eu sei que tem muita coisa aí, né? Pra gente inspirar outras mulheres, pra gente mostrar o suporte, sabe? Sim. Bom, você sempre fala de conexão, né? No nosso grupo, em todo momento. Eu falo, por que eu me conectei a você e ao grupo das mulheres? Exatamente por esse valor. Porque eu poderia ter me conectado a qualquer outro grupo no sentido de empreendedorismo, né? Ir para os treinamentos. Às vezes a gente vai em empresas grandes fazer treinamento, mas a conexão foi exatamente por conta desse contexto que você acabou de colocar. Primeiro que eu sei, né, de tudo que eu contei, eu sempre tive uma base familiar, meu pai e minha mãe,
sempre achei a figura masculina extremamente importante nas nossas decisões, né? Jamais eu vi o homem como inimigo, nunca vi, nunca verei. E lógico, quando eu vim para o casamento, eu encontrei um parceiro muito bom também, né? Eu fiz escolhas também, a gente precisa fazer escolhas, na hora de escolher você faz escolhas, né? E o que aconteceu? Eu tive um parceiro que me ajudou muito nesse processo. Sem ele, é óbvio que eu não estaria aqui, não conseguiria ter feito, né? Eu me formei em artes visuais com a ajuda dele, me formei em psicologia, sou formada em pedagogia também. Gente, a mulher tem só 3 faculdades, tá? Então, só 3. Dentro desse contexto, a minha rede de apoio era exatamente a questão masculina, né? De olhar para ele, e muitas vezes o meu esposo acreditou mais em mim do que eu mesma. Ele dizia, é lógico que você consegue, é lógico que você pode ir, né? E os filhos também, né? A gente foi se envolvendo nesse crescimento, nesse desenvolvimento. Então, eu não fiz nada sozinho. E é óbvio essa questão do Papai do Céu, né? Que é muito marcante na minha vida, que você me conhece. Eu vim de família cristã desde pequeno. Muitas relações familiares envolvidas, né? E faz parte da minha história, não tem como eu tirar. E aí eu falo, a psicologia, né, tem esse conflito em alguns momentos, Deus, psicologia, hoje não mais, né? Lógico que na faculdade a gente aprende, e de fato eu não misturo religião com ciência, mas a base que eu tenho, visão de mundo que eu tenho, ela tem muito essa questão do Deus criador, né? Para mim a frase fundamental na minha história é, antes que você estivesse na barriga da sua mãe, eu já te conhecia, né? E tinha já os planos para mim. Então, e a própria psicologia em algum momento, principalmente na logoterapia, Viktor Frankl vai dizer muito essa questão. É um psicólogo, psiquiatra que sofreu campo de concentração. Inclusive, dica de livro, Em Busca de Sentido. Perfeito para você, mulher, para você, homem, que quer fazer uma leitura importante, anote esse nome. Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. E ele vai dizer assim, ó, nós somos seres biopsico, sócio-espiritual. Esse espiritual que vai dizer na psicologia não é exatamente a religião. É uma questão de você transcender a tua história. É o que nós falamos aqui, é sair do vitimismo, né? Não é o que fizeram comigo, é o que eu faço do que fizeram comigo. Parece romântico dizer assim. Eu costumo dizer que eu não sou uma mulher romântica, tá muito romântica, eu sou muito decisiva. Quando eu digo essas frases, parece romântico, mas eu gostaria que você que estivesse escutando fosse na profundidade dessa frase, né? Que é dizer assim, eu transcender a minha dor, eu sair do meu vitimismo, do que fizeram comigo, e não ficar condenando, não ficar culpando, não ficar dizendo que o outro fez isso comigo, mas sair dessa situação e ir adiante. Né? Então, assim, eu consigo juntar muito essas duas forças, o que eu aprendi na psicologia como psicóloga, e é lógico que fundamentalmente ter Deus, né? Acreditar que Deus que me trouxe até aqui. Sem ele eu não teria conseguido, sem a minha fé, sem olhar para dentro de mim, sem olhar as questões espirituais que envolveram a minha vida, eu não estaria aqui se eu não tivesse uma religiosidade, né? Então, quando o paciente chega falando da religiosidade que ele tem, o nosso questionamento é, faz bem para você? Você se sente confortável com isso? Você sente que isso é um marco na tua história? Né? E seja qual for a fé da pessoa. Né? Eu jamais vou separar. Porque se nós podemos falar de tudo com o paciente, qualquer assunto que o paciente chegar, eu posso falar. Então, por que não falar da crença daquele paciente, né? Se é o desejo dele? Porque para mim isso não se desliga, não se separa. Então, eu tenho noção e acredito piamente, né, que o Papai do Céu já tinha meu nome, já me conhecia antes que eu estivesse na barriga da mamãe. Isso é muito forte, né? Sim. Pra gente que vive mesmo, né? Eu falo assim, e você não precisa ter aquela fé. Tem gente que fala assim, mas eu não quero ficar o tempo todo na igreja. Pra mim, o que faz muito sentido, né? De uma forma bem prática, porque eu sou extremamente prática, né? Eu gosto muito de unir o meu trabalho com a minha missão. A minha missão enquanto mulher, enquanto cristã. Eu gosto disso. Porque, assim, se no meu trabalho eu conseguir pegar o meu propósito, né? De
de vida e colocar dentro do meu âmbito profissional, isso para mim é o casamento perfeito. Sim. Então eu vejo isso em você. Quando você vai para psicologia, o que eu vejo. Sim. Você me fala se tá certo ou não. Diga. Eu vejo esse encontro perfeito, esse casamento perfeito de Edneia, com toda essa trajetória, se encontra, e você fala da busca do sentido, e encontra o sentido. Exato. Encontra o sentido da Edneia estar existindo, né? Sim, dela existir nesse mundo e o que ela vai fazer a partir disso, né? Exato. E aí... Quem me acompanha, às vezes eu coloco... Já até foi um pouco questionada por isso, né? Às vezes termino um atendimento ou termino o dia, eu sempre posto uma história, alguma coisa, eu sempre vou colocar assim, quase sempre. Chega a ser divino. Você ver um paciente que carregou dor por 50, 60, 70 anos dentro dele, chorando de dor. E você conseguir fazer algo que você traz um alívio para esse paciente. Eu sempre uso isso, chega a ser divino, porque a minha missão é exatamente essa. Fazer com que as pessoas saiam da dor. Que elas possam ser livres, que elas possam se conectar com o eu de verdade dela, e não com o eu fantasioso, ou o eu traumatizado, ou o eu que impuseram. É o eu limpo, é o eu que o eu grande encontra o eu pequeno e faz aquele encontro perfeito. E para mim isso é divino. Eu só consigo fazer isso porque dentro de mim existe uma alma que luta para viver coisas boas e reais e que Deus que honra. Maravilhoso. O que eu penso também que é um assunto que a gente deve tocar, porque às vezes, assim, quando a gente fala disso, de missão, de propósito, as pessoas tendem a achar que a gente não pensa no lado profissional mesmo, propriamente dito, no retorno financeiro, que eu acho que é um assunto importante, porque, assim, eu sou um pouco avessa essa história de ficar... a gente vê muita coisa na internet, ganha 5K, 3K, sei lá quantos K, que o povo põe um monte de K lá. Eu não gosto desse foco, mas eu gosto de falar assim, que eu sei que você você tá tomando uma nova decisão, né, que você falou aí, já deu um spoiler aí pra galera, que ela vai viver de modo integral como psicóloga, então tá saindo, vai pedir a exoneração do governo do estado. Sim. É uma decisão extremamente importante, porque tem gente que sonha com concurso. Sim. Eu, por um certo tempo, sonhou bastante. E tudo bem, se realizou, fez parte da história, mas hoje é um outro momento também de decisão. E aí, eu tenho ouvido muito falar, Edneia, tanto na sua profissão quanto na minha, de todos... gente, tá tudo saturado, o comércio tá saturado, o mercado tá saturado, tá tudo saturado, né? E aí tem alguém que diz assim, tá saturado de maus profissionais, né? Tá saturado de maus profissionais, tá saturado de gente que não tá feliz fazendo aquilo que faz. Sim. Então, pra mim, é muito claro, assim, a partir do momento que a gente constrói uma história, toma decisões, porque vários momentos a gente é provocada pela vida de dizer, e agora, eu vou pra direita ou vou pra esquerda? Às vezes abre uma porta, uma janela, um corredor, e aí você olha e fala, caramba, e agora, pra onde eu vou? E aí, o que eu acho que é importante também a gente falar é que dá pra ser, sim, uma profissional bem-sucedida fazendo aquilo que ama. E não importa, eu gosto muito, vou repetir milhões de vezes sobre o livro da Estratégia do Oceano Azul, que eu tenho batido isso com as mulheres, né? De que a gente não precisa ficar focada naquilo que todo mundo faz, né? Eu falei disso nos podcasts anteriores e gosto de retomar, porque às vezes a gente tem um sonho, a gente tem algo ali dentro que tá pulsando, que tá pedindo, mas aí a gente olha pro mercado e fala, não, mas se eu for fazer isso, eu não vou ganhar dinheiro. Eu não vou conseguir ter um empreendimento, eu não vou conseguir viver disso. E aí as minhas vozes e as vozes dos outros vão dizer, eu falei que não ia dar certo. Eu te disse. E aí quando a gente busca toda essa construção, né, de galgar cada momento, de entender cada passo e de olhar também para o negócio, né, porque eu acho assim que o grupo de mulheres, eu ouvi muito isso, de várias mulheres que me disseram assim, Paula, eu focava no meu trabalho, na minha técnica, e eu acredito que você também era assim, e não pensava na gestão do negócio,
de como é um negócio mesmo, de verdade, assim, existe toda a parte da missão de Deus, e por isso que eu quis fazer essa construção antes, mas de olhar também, caramba, eu posso fazer desse meu projeto de vida virar um negócio e que eu possa me sustentar, que eu possa viver dignamente e ter sucesso, né? E como que você se vê, assim, hoje, após essa nova decisão, né? Porque você estava no concurso, você fez uma pausa ali sem remuneração, então tudo bem, vamos olhar. E aí você, de repente, olha, né? Que você já me disse isso, né? E falou, caramba, deu certo, consegui, bati minha meta. Não vamos falar números. Sim. Bati minha meta. Deu uma nova virada. Sim. Foi aí que você tomou a decisão de realmente exonerar? Ou não? Tinha algo... Não exatamente. Quando eu pedi o afastamento, eu já tinha dentro de mim que eu ia exonerar. Só que, porque assim, eu gosto muito, tá, de ser professora, de estar professora, sempre tive um convívio muito bom com meus amigos profissionais e com as crianças principalmente. Até hoje eles me ligam, às vezes eu tô atendendo e vejo uma chamada no Insta. Eu falo, aí eu tenho que desligar, é alguma criança que quer falar comigo. Então, assim, eu gosto. Mas é o que eu já disse, né? Dentro de mim, eu sabia que eu precisava ajudar em outras questões, né? Eu desenvolvi como ensinar, porque eu tinha dificuldade em aprender. Só que dentro de mim eu precisava ajudar aquelas pessoas que tinham dificuldade de aprender porque elas tinham um emocional abalado, machucado, que era o meu caso. Era algo muito maior, né? Exato. Você estava lá na ponta. Exato. Você queria vir para cá, né? Exato. E eu tinha certeza dentro de mim que um dia eu faria isso. Mas é óbvio que, como você falou, nós somos mães, nós temos vida, temos rotina, temos boletos para pagar, né? E aí não é o mundo romântico. Como, talvez, dentro de mim, eu sempre já tive essa decisão que, como eu disse, eu não sou uma mulher muito romântica, eu sou decidida, eu olho o que tem que ser feito e faço. Né, lógico que não estou falando que eu sou isenta das emoções, né, do choro, das dores, mas eu consigo ser mais prática nas coisas que eu vou fazer. Então eu decidi, e aí inclusive eu ia pedir o afastamento em dezembro de um determinado ano, né, que está passando, mas de repente me deu um estalo assim dentro de mim, eu falei, eu não vou esperar mais 6 meses, se eu tenho a oportunidade de pedir o afastamento, embora, como você já disse, né, o afastamento é não remunerado. E as contas continuavam ali. Mas eu falei, eu vou pedir. E aí pedi 6 meses antes. Pedi 6 meses antes e olha só, como eu sou prática, mas ao mesmo tempo eu tinha que tomar todos os cuidados possíveis, porque eu tenho família, embora tenha um esposo que seja o provedor, mas tem toda uma questão de ajuda familiar, né? De plano familiar. Os objetivos. Exato. Ali para não pausar alguns sonhos, exato, algumas coisas, né? Tem toda uma questão. E então, o que eu fiz? Eu fiz uma meta para 2028. No sentido assim, ó, de caramba. Tanto, viu? Uma meta para 2000. Inclusive, eu gosto muito de escrever, né? Até porque a nossa questão cognitiva ela funciona muito quando você pega o lápis e vai escrever. E eu comecei a escrever e encontrei esses papéis há poucos dias. Meta para 2028. Atingir a meta que eu atingi já. No dia que eu te falei, né? Gente, nós estamos em 2024, a meta era para 2028, olha o poder. Olha o poder de decisão. De decisão. Gente, caramba. E nesse processo eu precisei tomar essas decisões. Então, quando 6 meses antes eu adiantei um processo que eu ia fazer lá no final do ano, eu fiz em julho, aquilo me deu uma coragem, lógico, que com muito medo, né? Não posso isentar o sentimento, medo. Mas, de repente, quando eu vou pegar os meus papéis, as minhas metas, os meus cronogramas montados, porque eu gosto muito de fazer isso, embora eu seja prática, mas eu faço de uma maneira muito prática, mais fácil, né? E aí eu entendi que eu não precisava esperar mais, que eu poderia continuar ajudando meu esposo, meus filhos, os meus sonhos, realizar-me como mulher, dentro desse propósito que eu tenho de vida, que é a psicologia, né? Porque como você falou, nós moramos, para quem está assistindo de outro lugar, né, de outras cidades, que o nosso podcast chega longe, nós moramos no interior de São Paulo.
né? Então, assim, 44 mil habitantes, acho que o último, talvez um pouco menos, Menos, né? o último censo acho que foi 38 mil. 38 mil? Pois é, deu 38. Então, eu escutei muito, você vai fazer psicologia, você não vai conseguir viver da psicologia numa cidade pequena. Tem psicólogos de balde por aí, né? Eu escutei muitas coisas desse nível, né? Mas eu tinha certeza dentro de mim que não era somente questão de valores financeiros, era uma questão de valores de vida. E quando a gente une o valor de vida com os propósitos que a gente tem, o universo conspira ao nosso favor. O Criador do universo conspira ao nosso favor. Eu vejo muito isso, sabe, Edneia? E pra mim é uma surpresa, que eu não sabia que fazia tão pouco tempo, né? A gente se conhece há muito tempo, Sim, mas na sim. verdade a gente não tinha se conectado, Exato. né? Que interessante isso, Sim, né? sim. A gente se conectou muito dentro do grupo, né? Das mulheres. E o que eu vejo muito, assim, eu fiz terapia muito tempo da minha vida, mas eu acho que eu nunca tinha tomado a decisão também, tá? Decisão é a palavra, né, de hoje. De realmente ir a fundo na minha história. Quando a gente conversou um dia numa reunião do Sebrae, que eu tava tossindo muito, né? E aí você me ensinou a fazer um acolhimento. E eu achei fantástico. Porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Desse acolhimento, né? E aí você vai dizer pra gente como que é, o que é. E depois, quando a gente fez aquela imersão, né, que foi muito importante também, que eu dei aquele meu depoimento, meu testemunho ali, dizendo, olha, só para contextualizar, eu tenho uma doença autoimune. Uma não, né? Eu tenho 5 autoimune. Deus é pai que eu não vou ter mais nenhuma. E aí, eu falei pra Edneia assim, quando ela me falou desse acolhimento, dessa técnica que ela usa, eu falei, Edneia, tem algo assim pra cura? Porque eu preciso curar a autoimune. Eu me incomodo demais com isso, porque eu sou uma pessoa que, quem me olha, que nem você falou, né? Uma mulher forte, eu tenho vários negócios e tal. E eu brigo pela vida, né? E eu sinto isso. Já sentia isso de uma forma inconsciente. Quando a gente começou a trabalhar dentro do reprocessamento, né? Sim, É esse o nome, né? Isso. Dentro do reprocessamento, eu percebi que eu fui muito decidida, né? Eu fui focada. Eu preciso resolver isso. Como a gente vai resolver é o que você me conduz. Mas eu percebo assim, quando eu precisei fazer ali a minha ressonância, que eu falei, até falei disso ontem pra uma mulher, eu falei, olha, eu precisava fazer uma ressonância, eu tava tossindo muito, e fui pra uma, né, de avião e tal, e aí eu lembrei, e você me falou, Paula, faz um acolhimento. E eu dormi dentro da máquina de ressonância, gente, pra vocês terem ideia, 1h40. Babei. A mulher me acordou, oi? Tipo, o que tá acontecendo? Com fome, porque teve vários problemas na viagem que eu fiquei sem comer. No prazo que tinha pra comer, eu comi uma barrinha de cereal que tinha na minha bolsa. E aí eu lembrei muito disso e fiz o acolhimento na hora, o quanto isso pra mim foi muito importante. E eu vejo assim, cara, como assim, né? A gente vive num mundo hoje globalizado, internet, a informação tá aí a rodo, mas claro que a gente tem muita dificuldade. Eu particularmente, assim, eu olho muita coisa e depois eu falo, gente, o que sobra disso? Eu fico filtrando o que é verdade, o que é bom, o que não é. E aí quando eu te encontrei, né, eu vi isso na sua forma de trabalhar. Que pra mim é muito diferente do que outros profissionais fazem, né? E aí você vai me dizer agora, e dizer pra todo mundo. Eu acho que é uma coisa assim que nem eu te falei, Edneia, a gente precisa falar isso. A gente precisa colocar nos holofotes, a gente precisa colocar no megafone. Porque eu sou muito intensa, né? E eu fico falando disso. Edneia, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa... Por que eu bato nisso? Eu sou muito intensa, claro, e eu vejo muito assim, o que é bom pra mim, que eu vejo que foi bom pra mim, eu quero falar. Eu quero dizer pras pessoas. E a gente tem, graças a Deus, propriedade pra dizer. A gente tem base, a gente tem, né? Você estudou, você é uma pessoa, assim, muito cuidadosa com tudo. E da forma como você faz, que eu acho que, assim, que é uma forma muito carinhosa. Eu me sinto, né? Eu só chorona no podcast. Eu me sinto muito cuidada no momento que eu tô ali com você. E queria que você dissesse pro mundo o que é o seu trabalho nesse ponto. Eu sei que você trabalha, né, dentro da psicologia, tem muitos caminhos, muitas vertentes, mas nesse ponto, como que é o reprocessamento, de onde ele veio? Fala pra gente. Bom, geralmente,
algumas linhas trabalham assim, as questões, você está vivendo aquele momento e você precisa de uma solução para aquele problema. Isso é uma coisa muito prática. E aí a pessoa vai lá e resolve essas questões. O que eu comecei a perceber? Eu sempre gostei muito da linha psicanalítica, porque essa questão das travas que a gente tem desde a nossa primeira infância, né? As marcas que ficam na nossa primeira infância. E eu comecei a estudar muito essa questão dos pacientes, que mesmo que eu desenvolvesse a técnica das técnicas, por um tempo a pessoa desenvolve e depois ela volta na mesma dor. E eu comecei a estudar essas questões e buscar coisas relacionadas a essas travas emocionais. E o que eu entendi? Fiz muito curso, né, estudei muito até hoje, eu continuo lendo, estudando, buscando, e fui encontrando vertentes da psicologia perinatal, né, da psicologia da gestação, e dos reprocessamentos, que é a técnica em si que eu uso, né? Um reprocessamento da nossa dor, da nossa história. Então, ao invés de, a princípio, quando o paciente chega, eu trabalhar a questão pontual, nós vamos fazer um retorno, né, na história dessa pessoa. E aí a pessoa fala, nossa, mas eu não vou lembrar de coisas que aconteceu comigo quando eu era recém-nascida. Com a razão, de fato, a gente não vai lembrar, porque a gente cresce e o corpo toma postura, amadurecimento cerebral, e a razão toma conta das emoções, na grande maioria das vezes, né? Então, quando eu levo o paciente a um pequeno relaxamento, como você conhece a técnica, inspira e solta, e a gente conversa com o inconsciente daquela pessoa, automaticamente as dores se manifestam. As dores se manifestam em lembranças, em sintomas, né? E algumas pessoas me perguntam, é hipnose? Não é hipnose, né? É totalmente consciente. E é forçado? Não é forçado. Depende muito do que a pessoa vai querer, né? Igual você falou, eu cheguei decidida, eu quero trabalhar esse ponto, e a grande maioria dos pacientes, quando chegam decididos a sair da dor. E o que a maioria das pessoas talvez não entendem é que nós somos regidos praticamente pelo nosso inconsciente. Coisas que aconteceram com a gente na nossa primeira infância, né? Freud vai dizer muito de todas as fases que nós ficamos fase oral, fase anal, fase, né, do complexo de Édipo, que é muito falado. Então, essas fases deixam profundas marcas na nossa história. Só que conforme a gente cresce e o mundo da razão toma conta, nós esquecemos disso. Só que eu falo assim, olha, nós somos mais inconscientes do que conscientes. Quando a gente pensa as decisões que a gente toma, por que eu cheguei nessa situação, por que eu tenho tanta repetição de dor, por que eu só encontro pessoas ácidas, por que eu tenho uma repetição de acidentes na minha vida, por que eu tenho uma repetição de não me formar, não conseguir um emprego legal dos sonhos, porque são dores que estão me travando. E quando a gente faz esse reprocessamento, né? O que é o reprocessamento? É você ir do zero até a sua idade atual. Então, eu vou olhar todas as minhas dores desde a infância. Algumas pessoas têm uma sensibilidade muito grande, como foi o teu caso, e, na verdade, quando a gente começa a trabalhar a primeira infância, o inconsciente volta para a gestação. Fala, nossa, como que eu vou lembrar algo? Eu estava na barriga da mamãe. Você já era um ser vivente e você já estava sendo preparado para o mundo. Então, eu não forço a pessoa a ir na gestação, mas quando nós começamos a trabalhar as dores, vai lá na gestação. É impressionante, né? E não é uma imaginação. Inclusive, no seu caso, né? Aconteceu uma determinada situação, né? E você confirmou com Eu confirmei tudo. Fui conversando e confirmando de uma forma assim, me conta, como que foi? Exato. E aí, é muito interessante quando você falou assim que é muito intenso, porque eu, em particular, eu sinto, né? Eu quase não vejo, Sim. Mas eu sinto. Isso, algumas pessoas... Eu sinto no meu corpo, né? Sintoma. Olha só, uma criança leva um susto. E aqui, eu sempre falo assim, nós trabalhamos os traumas. E quando fala de trauma, as pessoas pensam assim, é um abuso sexual, surras violentas. Lógico, isso são traumas gigantescos. Sim. Mas o desafeto, o não olhar,
o não cuidar. E não é porque é papai e mamãe ruim, maldosos, não é isso, é o que eles tinham para oferecer. Um susto que a mamãe levou, um desafeto que o papai fez com a mamãe. Esse feto, essa criança que está dentro da barriga da mamãe, grava tudo. E na maioria das vezes essa criança ela se sente culpada. Ela acha que ela é o peso dessa relação. Por que papai e mamãe estão brigando aí do lado de fora? Ela acha que ela é o peso. E fica e cresce. Você repete, por exemplo, você repete a ansiedade em todos os momentos que você precisa tomar uma decisão de vida. Eu vou dar um exemplo, né, que inclusive eu sou autorizada a dar esse exemplo, tá? Senão, e o seu, nós estamos falando porque você está aqui, super, né, autorizada, você já sabe que você tem todas as minhas autorizações. Mas olha só, atendi uma pessoa que tinha muita dificuldade financeira, muita e super profissional, bem formado, resolvida, mas tinha uma dificuldade quando ia até uma certa meta, voltava para trás, voltava, e sempre sofreu muito com isso. Vamos fazer o reprocessamento da sua história, começamos. O que aconteceu? No dia do nascimento, teve por conta de uma questão financeira. O médico disse, é pelo SUS. Ou eu vou salvar você, ou eu vou salvar a mãe, ou eu vou salvar o filho. E esse pai se desesperou e disse para ele, não é questão de dinheiro, não é pelo SUS, é pago. Esse parto está sendo pago, né? Eu estou contando bem por cima, sim, a situação, né? E o médico se confundiu. E então olha só, para aquela criança, naquela hora, foi falado para ele, o dinheiro é vida ou morte. Meu Deus! Olha o peso disso, né? E essa criança passou o resto da vida, sempre que o dinheiro ia chegar na mão dela, ela entrava numa questão de vida ou de morte. Porque se o dinheiro chega na minha mão, eu vou ter que decidir se eu quero viver ou se eu quero morrer. Né? E aí nós precisamos fazer todo um reprocessamento desta cena, e aí ela viu todo o procedimento e depois ela confirmou com os pais. O pai tirou a mãe do hospital naquela hora, porque falou, já que você, se fosse... E deu uma confusão tremenda, que eu não sei exatamente como foi, mas essa criança nasceu em outro lugar, acolhida, e estava pago o processo, né? Então, é isso que as pessoas às vezes não entendem. Por que eu não evoluo? Por que eu não vou? Por que eu tenho ansiedade? Por que eu tenho pânico? Por que eu não consigo resolver a minha história? Porque, na verdade, tem dores aqui atrás. E a maioria das pessoas tem medo de voltar. Eu já atendi pessoas que falam, não quero ir lá. Né? E tá tudo bem, se a pessoa não quiser ir, a gente usa outra técnica, outro momento, outra situação. Mas essas travas estão lá na gestação, lá na nossa primeira infância, e precisa ser trabalhado, que é o que aconteceu, né? No seu caso também, né? Não, eu tô maravilhada. E assim, muitas coisas aconteceram, não é o meu momento aqui de falar, mas muitas coisas aconteceram. O que eu acho que é importante também, só pra gente fechar aqui, que já tá acabando o nosso tempo, sim, né? A gente podia ficar o dia todo conversando sobre isso. É que eu ouço muitas mulheres falando que tem medo de usar essa técnica, mulheres e homens, né? Sim. Porque tem medo de ficar na dor. Eu acho que isso é um ponto importante para você explicar, né? Sim. Que não vai ficar na dor, que você consegue... Não fica na dor, até porque essa é um valor meu, uma missão minha, uma questão minha e também a própria técnica em si. Vamos supor que a gente entra numa dor muito grande da pessoa, né? Numa dor, num abuso ou qualquer outra dor que seja muito grande, uma perda. O que acontece? Naquela sessão, eu vou trabalhar aquela dor, e se a pessoa não sair totalmente da dor, é o acolhimento, nós vamos fazer o acolhimento, e a pessoa sai da sessão tranquila, ela não vai sair surtada, até porque não devo fazer isso, meu código de ética exige o cuidado com o paciente, eu sigo o código de ética como tem que ser. Então, o que acontece? Eu acalmo esse paciente, ele acalma a dor dele, porque eu ensino, né, o paciente a acalmar a dor dele, e durante a semana a gente acaba tendo algum contato, né, se precisar, mas se não, estou sempre falando, faça o acolhimento, em uma próxima sessão nós vamos voltar na dor, mas a pessoa jamais ela vai passar a semana com aquela dor, né? Então ela sai anestesiada. E não significa que nós não vamos sair daquela dor. Ela sai anestesiada para a gente continuar na próxima sessão. Mas ela precisa sair daquela dor. Né? E existe muito isso, essa questão de ter medo de ir para a dor. Mas
sabe ferida, né? Quando a gente tá com a feridinha lá no nosso pé, no nosso joelho, na nossa mão, enquanto ela está inflamada, bateu, sangra, dói, machuca, né? E o trauma, ele faz isso o tempo inteiro na pessoa. Ele desconecta a pessoa do eu verdadeiro e deixa a pessoa na dor. Então ela vai conversar com pessoas, ela vai chorar, ela vai achar que ninguém atende ela bem, ela precisa resolver um conflito, as autoridades não ajudam, mas na verdade é porque aquela ferida precisa ser estancada. E só vai ser estancada se a gente for na raiz da dor, que é essa questão. Precisa ir lá, tirar o nosso inconsciente, tirar a nossa criança da dor, para ela ser resolvida e não sair mais sangue, né? Ser curada, virar uma cicatriz que eu olho, porque não vai sumir. Eu Sim. olho, sei que eu passei por aquilo ali, mas não dói mais, não me incomoda mais, não machuca mais. Então, e aí te destrava, né? Exato, destrava total. Não, eu só prova... Por mais que vocês acham que sou uma pessoa destravada, mas eu destravei mais. O meu processo de destravamento também foi através da técnica. Eu sempre falo para os meus pacientes, eu jamais aplico uma técnica nos meus pacientes que eu não fiz a experiência antes. Não faço, eu faço isso desde mãezinha. Ia dar um remédio para os filhos, eu provava antes, para ver qual é o gosto que essa criança vai sentir. Olha. E com meus pacientes, literalmente eu tenho esse cuidado, esse zelo, essa missão. Se eu não tiver passado pela técnica, eu não passo, nem nenhum paciente meu. Eu faço um curso, eu cuido, eu faço os estágios que precisam ser feitos, eu passo pela técnica com um bom profissional e depois eu vou aplicar. Então eu fiz isso, passei pela técnica, desenvolvi toda a minha história para depois estar passando nos meus pacientes. Que legal. E isso é muito importante de ser dito, porque é responsabilidade, é o Sim. cuidado. Eu acho que essa conexão que eu tive contigo, porque eu sou de cuidar, né? Eu Sim. sou de cuidar de todo mundo, mas eu percebi que eu precisava me cuidar. Então, gente, assim, ó, deixar um recado aí pra gente finalizar, e eu quero que você dê um recado, já pensa aí o que você vai dizer. Nós, mulheres, né? A gente tá aqui falando para as mulheres, nós mulheres precisamos muito se colocar na agenda, se priorizar. Eu acho que é uma das coisas que, assim, tem gente que me pergunta, Paula, teve alguém que me pediu uma cópia da minha agenda esses dias. Me dê uma cópia da sua agenda para eu saber como que você consegue fazer tantas coisas. Primeiro ponto, eu me priorizo muito. Eu me cuido. Aqui a gente ainda vai receber vários profissionais, como a Edneia, todos que participam do meu cuidado, que eu tenho uma rede muito Sim. potente ali. E aí a Edneia me fala assim, fala aí para essas mulheres, né? Para todas essas mulheres que estão nos vendo, nos ouvindo, o que você deixaria, assim, de um recadinho, assim, para elas darem Uma virada de chave. Que ninguém cuida sem ser cuidado. A primeira coisa. Você pode querer ser uma ótima profissional, uma ótima mãe, você pode sonhar com isso e de fato deve sonhar e querer isso. Mas se você não parar, mulher, no meio da tua sala, como eu disse, olhar o teu passado, pensar onde você quer chegar no seu futuro hoje, no seu presente, você não consegue, porque você vai travar. E não vai travar porque quer, vai travar porque não consegue. Então, muitas vezes nós cuidamos muito do superficial e que precisa ser cuidado, né? O zelo com a casa, com a nossa aparência, as coisas, o belo, o externo, né? Sou formada em arte também, então eu entendo muito disso, né? Mas a arte maior é cuidar do nosso eu, da nossa criança, é olhar no espelho, olhar para a tua alma que está dentro de você e entender, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso olhar para trás e ver a minha criança resolvida, feliz, tranquila. Aí sim, eu vou conseguir desenvolver uma maternidade responsável, uma profissão responsável, ser uma mulher zelosa e ser uma mulher que outras olham, né, me empreste a sua agenda. E que, na verdade, essa agenda você vai fazer do seu jeito, com a sua história, com a sua decisão. E muitas vezes esse processo terapêutico dói sim, não é fácil a gente voltar nas nossas dores, mas é necessário. Quantas lutas você tem hoje que se você voltar na tua história, resolver isso emocionalmente, você vai voar, você vai bater asas. Então, é isso, você tem um nome, você tem uma história,
E você pode ir além, você pode fazer um voo da águia maior do que você pensa, mais alto do que você pensa, mas é preciso olhar para dentro de você e resolver as suas questões. Aí sim, você destrava tudo que está te prendendo. Então essa é a questão. Cuide-se, mulher, cuide-se. Muito obrigada. Você realmente é uma pessoa, assim, muito especial, você sabe, né? E eu quero agradecer demais, gente, a esse grupo de mulheres, agradecer a galera dos bastidores aqui, que tem um povo aqui da Emotion, e agradecer os patrocinadores. Hoje estamos todas de semijoias da Vera Bessa, tá? Nossos patrocinadores aqui, mulheres maravilhosas. Mais uma vez, muito, muito obrigada.